Os seus caminhos vão além, seus pensamentos são para o bem. Estou bem certo que Deus é amor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor é amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. Pai, obrigado porque o Senhor tem prazer nas nossas vidas. Obrigado porque quando o Senhor olha para nós, e o Senhor sempre está olhando, o Senhor vê Jesus. O Senhor vê essa obra linda e maravilhosa que foi consumada naquela cruz. Muito obrigado. Que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Lourdes, Sérgio, por esse momento especial. Glória a Deus. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, 24, versículo 35, Mateus capítulo 24, versículo de número 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Uma vez mais, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. Esse texto, na segunda-feira, antes de irmos para a agenda, estávamos meditando na palavra. Deus colocou esse versículo no meu coração para nós compartilharmos aqui. Graças a Deus, a gente vê que o mesmo Espírito que agiu lá na chácara também já estava falando comigo já também na segunda-feira. Até mostrei para o pastor Alírio logo na terça-feira já que Deus tinha me dado já na segunda, né? E o pastor Pio estava compartilhando lá algumas dessas coisas. Não, lógico, tudo que a gente recebeu é um seminário que tem muita coisa para degustar, tem muita coisa para nós, né, colocarmos em prática, mas algo que o Senhor colocou no meu coração. O título da mensagem é: o que nós vemos vai passar e o que nós cremos vai permanecer. O que nós vemos vai passar, aquilo que nós cremos vai permanecer. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, as palavras do próprio Jesus, ele diz bem claro, jamais passarão. Jamais vai passar aquilo que Jesus, ele deixou claro nas nossas vidas. Ele diz: as minhas palavras. Jesus está falando, não palavra de homens, não palavra daqueles que se acham, não palavra daqueles que, entre aspas, os poderosos dessa era, mas as palavras do próprio Senhor Jesus. Meus amados, na era que nós estamos vivendo, nós somos bombardeados em todos os tempos. Nós vivemos, nós somos bombardeados diariamente por palavras, por notícias, por previsões, e a maior parte delas más novas. Talvez você já tenha ouvido, talvez você vai ouvir, né? A gente sempre ora, a gente sempre crê e sabemos que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas 2024 já existem muitos rumores que estão para acontecer aí. Então, se você parar para pensar, dificilmente você ouve uma boa nova. Essas boas novas você sempre vai ouvir aonde? Na igreja é lugar de boas novas. Fora da igreja, dificilmente você vai ouvir boas novas. Eu estava vindo para cá, dirigindo o carro e meditando um pouco, né? Porque às vezes as pessoas, o que elas pensam? Todo domingo sair da sua casa, vir para um culto, né, permanecer aqui talvez 1h30, 2 horas, talvez um pouco mais, um pouco menos, cantar, louvar, adorar, receber. E eu pensando ali assim, né, o que passa na mente das pessoas em todos os finais de semana, né, fazendo isso, né, que a gente sempre faz. E para algumas pessoas podem achar, mas eu vou lá, talvez eu vou ouvir a mesma palavra, talvez eu não tenha nada de novo que eu já não tenha ouvido. Mas o que Deus mostrou bem claro, o privilégio que nós temos de poder iniciar a semana adorando o nosso Criador, adorando o nosso Pai, servindo o nosso Pai, celebrando ao nosso Pai, tendo oportunidades que nem ninguém lá fora concede a nós, a não ser aqui dentro, ou seja, junto como igreja, junto como corpo de Cristo. Então é um privilégio para nós. Um privilégio de poder se expor à palavra, se expor de repente a uma revelação, algo novo que Deus tem para as nossas vidas, se expor às boas novas.
Então, as más novas, elas sempre têm um único objetivo: gerar o quê, pastor? Tristeza. Boas novas não geram felicidade, as más novas não geram felicidade, não geram alegria. Sempre as más novas vão gerar tristeza, vão gerar angústia, vão gerar incertezas, vão gerar dúvidas, medos, desestimular. Nós vamos estar vivendo um tempo onde que essas más novas, o foco é desestimular a fé das pessoas, a levar as pessoas a não crer mais em Deus, a deixar de crer na palavra de Deus. Esse é um tempo que nós estamos vivendo e vamos continuar vivendo até a trombeta soar. Então nós precisamos estar atentos com aquilo que nós vamos estar se alimentando. E Lucas capítulo 2, versículo 10, versículo 11, no Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, diz o texto: mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Palavra poderosa, há mais de 2000 anos, o anjo ele veio falar aos pastores, e serve para a nossa vida nos nossos dias aqui. Não tenham medo. Veja, a primeira coisa que ele veio falar, tanto para os pastores, falou para Maria, também, se eu não me engano, falou para Isabel, em relação a João Batista: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. O primeiro encontro do anjo com os pastores, eles deixam bem claro: não tenham medo. E nós encontramos um não temas, na Bíblia Sagrada 360 vezes. Alguns historiadores dizem que tem 365 vezes um não temas na Bíblia. Quer dizer, para cada dia de 2024 tem um não temas. Para amanhã, segunda-feira, se Deus permitir a gente acordar, tem um não temas para a nossa vida. Não, pastor, mas é que tem, eu já ouvi isso, já vi aquilo e surgiu isso na minha vida. Ele diz: não temas. Não temas, não tenham medo. O anjo falou aos pastores: não tenham medo, porque vos trago boas novas de grande alegria. Boas novas, boas notícias. O anjo veio trazer boas notícias, talvez porque naqueles dias eles estavam vivendo com más notícias. E eles estavam esperando uma boa notícia. Eles criam que viria o Salvador. E o anjo chega bem claro e diz: eu trago boas novas. Boas novas, mas de grande alegria. Não é de qualquer alegria. Ele deixa bem claro: de grande alegria. Alegria, grande alegria que será para todos. Então, boas notícias. Nasceu o Salvador. Nasceu aquele que dá vida. Por isso o anjo diz: não temam. Não tenham medo. Hoje nasceu o Salvador, nasceu aquele que dá vida, nasceu aquele que nos deu e continua nos dando saúde plena. Nasceu aquele que veio para dar saúde, nasceu aquele que veio para gerar vida na vida das pessoas, nasceu aquele que dá esperança, que é a nossa esperança e que nos dá, meu irmão, minha irmã, se existe uma esperança, existe essa esperança, se chama Jesus Cristo. A nossa esperança: pastor, mas esse ano é ano de eleição, porque se vier esse prefeito, Não, meu irmão, a nossa esperança tem um nome, se chama Jesus Cristo. Essa esperança não muda de partido, essa esperança não se corrompe, ela não se vende para mamon, essa esperança é da verdade, sempre é a verdade contida na esperança. Então nasceu a esperança, nasceu aquele que dá segurança. Pastor, no mundo que nós vivemos, onde temos segurança, pastor? Em Jesus. O anjo disse: não temas, porque nasceu aquele que é a vossa segurança. Nasceu aquele que nos faz filhos de Deus. Nasceu aquele que torna o homem, uma mulher, uma simples criatura, para um filho, uma filha de Deus. Nasceu aquele que nos faz uma nova criação. Uma nova criação. É como um protótipo de um carro, de algo que não surgiu, não foi lançado ainda. Então, ele, quando nasceu o Salvador, nasceu aquele que nos faz o quê? Uma nova criação. Quer dizer o quê? Que antes de eu, em outras palavras, quando eu nasci de novo, aquele Roberto não existiu mais. Surgiu um novo, surgiu aquele que não, mas eu conheço, é o mesmo. Não, é um novo, porque Jesus faz novas todas as coisas. Amém? Ele nasceu aquele que nos fez justiça de Deus.
Às vezes a gente só lê por cima, nasceu o Salvador, mas quando se lê nasceu o Salvador, nasceu aquele que nos fez justos diante de Deus. Ele nos tornou justos, Ele nos fez justiça de Deus. Nasceu aquele que nos fez santos, inculpáveis, sem condenação diante de Deus. E diz o texto, hoje ele já nasceu, então nós não precisamos esperar mais. Os judeus estão esperando até hoje. Às vezes a gente pensa, pastor, mas quem ainda está esperando Jesus? Os judeus estão esperando até hoje. Aquilo que nós já recebemos, aquilo que nós já desfrutamos, aquilo que nós podemos desfrutar, eles ainda estão esperando para desfrutar no dia. Porque eles ainda não creram que Jesus veio, eles estão esperando a primeira vinda. E quando Jesus voltar, vai ser no sentido depois do arrebatamento, é a segunda para nós, mas para eles é a primeira. Então eles não têm desfrutado aquilo que nós desfrutamos. Então que privilégio que nós temos. Nós não precisamos mais esperar como eles estão esperando, como se nunca tivesse vindo. Então Jesus já nasceu, Ele já viveu entre nós, já morreu, já ressuscitou e já está à direita do Pai intercedendo pela nossa vida. E nós já estamos assentados, como o pastor Ney deixou bem claro, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. E nós só estamos assentados lá por causa que os anjos um dia chegaram. Hoje vos nasceu o Salvador. Se o Salvador não tivesse nascido, nós não estaríamos lá com Jesus ainda. Então que privilégio, quanta coisa maravilhosa que nós entendemos nesse texto. Então algo maravilhoso, e se não fosse, se parasse aqui, mas a Bíblia diz que Jesus está lá intercedendo. Ele intercede pelas nossas vidas, interceder, ou seja, entre nós e as coisas desse mundo, ou seja, Deus, nós, Jesus está ali no meio intercedendo pela nossa vida. E talvez uma das coisas que Jesus ele intercede por nós é para que a gente não nos deixe dominar pelo medo. Você sabe disso, Depois da Covid-19, milhões de pessoas, milhões estão aí aprisionadas nas suas casas, milhões. A gente não faz ideia de quantas estão presas nos seus lares, quantas que estão como escravizadas numa depressão, numa opressão, por causa do medo. Então, uma das áreas que eu creio que Jesus ele intercede ao Pai pelas nossas vidas, às vezes a gente nem imagine quanto, mas ele intercede para que a gente não seja dominado pelo medo, porque o medo é um espírito. O medo não é uma questão, pastor, eu tenho medo de barata, ou tenho medo de um rato, ou tenho o medo de uma ranzinha. Alguns já, se conseguisse trepar numa parede, se visse uma barata, ele trepava. Mas não é esse medo, ele está dizendo, o medo é um espírito. E quando se trata das pessoas aprisionadas, porque ela está aprisionada? Por causa de um espírito. E ela permitiu que aquele espírito aprisionasse ela. Então Jesus, eu creio que ele intercede para que a gente não tenha medo, não nos deixe dominar pelo medo, porque quando o medo domina, as boas novas, elas acabam que perdendo o sabor. Tudo isso que eu falei aqui, um pouco que eu falei, alguns exemplos que Deus colocou no meu coração, quando o medo, ele quer me dominar, isso tudo que eu falei acaba perdendo o sentido, acaba perdendo o valor, acaba perdendo o seu sabor, em outras palavras, na nossa vida. Por isso o medo ele investe pesado na vida das pessoas, para que elas se deixem dominar por esse sentimento. Eu me deixando dominar pelo medo, eu não vou ter segurança, eu não saio da minha casa com segurança, eu vou estar toda hora pensando, mas será que eu vou voltar para casa? Será que eu não vou morrer atropelado? Será que eu não vou causar um acidente? Será que a minha família? E a pessoa vive naquela insegurança, por quê? Porque o medo rouba a segurança. O medo impede de a gente crer que Jesus é por nós, que Deus é por nós. Então é algo, por isso que o anjo já chega e várias vezes você encontra, não tenho medo. Passou mais 2024, pastor, mas e as bombas, não tenho medo, não tenho medo. Não tenho medo. Isso que Jesus ele deixa claro, que ele mostra muito claramente nessas palavras. Quem recebe, quem crê, quem não duvida, quem descansa em cima dessas boas novas. Então nós, os cristãos, aqueles que são uma nova criação, que nasceram de novo, nasceram da água, nasceram do Espírito, nós somos, ou pelo menos deveríamos, ser movidos por um único combustível. Deus colocou no meu coração combustível, pastor, sim, ele se chama Palavra de Deus, Palavra de Cristo. Talvez esse seja o único combustível
a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós nascemos da água, da palavra, do Espírito, da revelação, a partir desse momento, se tem algo que deveria conduzir a nossa vida, esse combustível se chama a palavra de Cristo, palavra de Deus. Ele se chama a palavra de Cristo. Então o combustível não é uma comida, não é uma bebida, não é um vestuário, dinheiro, a fama, bens, saúde, ter centenas ou milhares de seguidores em alguma rede social. Essas coisas, elas vão passar. Essas coisas vão passar, querendo ou não, vai passar. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. A nossa estadia aqui vai passar. Eu estava ali sentado antes, o Espírito me lembrou, talvez a maioria de nós, né? Eu sempre tenho falado, né, que se a trombeta não soar, eu quero chegar nos 120, né? O pastor ali está comigo também, né? Então, mas ali ficou bem claro, se a trombeta não soar daqui a 50 anos, talvez 60%, 70% daqui não está mais aqui. Olhando para as cadeiras aqui, fazendo um cálculo rapidinho, 50 anos, talvez 50% ou 60% de nós não vamos mais estar aqui. Passamos já. Já passamos. Por isso Jesus diz, os céus, a terra vão passar, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Não vão passar. Pastor, mas eu adquiri agora, paguei 10 mil reais para essa última versão do celular. Não quero jogar um balde de água fria em cima, mas vai passar. Essa versão daqui a pouco já é ultrapassada e daqui a pouco vai ficar. Não, pastor, mas eu morro, mas não largo o meu celular. Pois é, mas vai chegar que vai ter que largar. Passa. Esse carro novo, pastor, vai passar. Mas é o último modelo, mas vai passar. Ah, pastor, mas a minha casa, a minha mansão, vai passar. Talvez para alguns, pastor, mas o senhor não estava falando de boas novas, agora falar de más novas, mas vai passar. Por isso Jesus diz, os céus, a terra vão passar. O último modelo vai passar. Ah, pastor, mas e esses bunkers que os bilionários estão construindo aí nos Estados Unidos, no mundo, porque eles já estão prevendo as guerras nucleares, aí eles vão instalar nos seus bunkers e vão ter comida, e vão ter bebida, e vão ter vestuário, e vai ter videogame, e vai ter isso, vai ter aquilo. Pois é, mas vai passar também. Eles não sabem, mas vai passar. Eles querem se garantir para ficar para a eternidade debaixo da terra, mas vai passar. Vai chegar um momento que vai passar. Essas coisas vão passar. As fortunas que muitos estão acumulando, fazendo dessas a sua segurança, vai passar. Ah, pastor, mas os ditadores, os governantes que se acham insubstituíveis, intocáveis, eles vão passar. Não vão permanecer, vão passar. Onde estão os faraós da vida? Onde estão os Herodes da vida? Onde estão os Neros da vida? Já passaram, já foi. Talvez lembram-se na história, mas já passaram. Fizeram talvez um velório que ninguém pôde chegar até hoje nas tumbas deles ainda, mas já passaram. Já foi, toda a fortuna que tinham, já passou, os castelos já passaram, tudo que tinham já foi, já passou. Já foi para trás. Isaías 65, versículo 17, diz o profeta, Isaías 65, versículo 17, tem outros textos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Jamais virão à mente. O profeta Isaías deixa bem claro, criarei novos céus, nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. A minha casa, a minha mansão, a minha conta bancária, o meu carro, a minha empresa, não vão ser lembrados, jamais virão à mente nesse novo céu, nessa nova terra. Jamais. E sabemos, né, que conforme diz o texto, que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Numa outra versão diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai. Então,
eu estava falando, o combustível para nós, para a nossa vida, é a palavra de Deus, palavra de Cristo, né? A mensagem de Cristo. E o texto que João diz aqui, que este que se fez carne, ou seja, quando ele está falando daquele Jesus, Deus se fez carne, quando ele estava aqui na terra, ele se fez carne e habitou entre eles, habitou entre as pessoas daqueles dias. Então aqui o apóstolo João se refere ao tempo que Jesus esteve com eles, e eles testemunharam o que? Os feitos de Jesus. Eles testemunharam os milagres de Jesus, eles testemunharam os ensinamentos de Jesus. Então por isso ele diz, aquele que se fez carne, ele habitou entre nós. Ele estava presente naqueles dias, muito claramente, conforme diz a palavra. Agora vem o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja uma forma sadia para a igreja crescer em conhecimento, crescer em graça. Em Colossenses 3, versículo 16, Colossenses 3, versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então aqui o apóstolo Paulo diz agora, habite ricamente o quê? A palavra de Cristo. Ali quando João escreve, ele diz, né, Jesus se fez carne e habitou fisicamente entre eles. Agora Jesus, ele morre, ressuscita, está sentado à direita do Pai. Então Paulo diz agora, habite ricamente o quê? A palavra de Cristo em vocês. Habitar não de qualquer forma, mas habitar ricamente. Esse habitar aqui é viver em alguém, influenciar para o bem. Então, quando ele diz habitar ricamente Cristo em vocês, é para que esse habitar da palavra de Cristo seja para influenciar para o bem. Então, sempre a palavra de Deus habitando em nós, ela tem como propósito influenciar não somente a nossa vida, mas as outras vidas para o bem. É isso que diz essa palavra. Então, esse combustível, palavra de Cristo, deve habitar, viver, influenciar na nossa vida para o bem. Amém? João 3, versículo 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Então, quando eu reconheço esse combustível, que é a palavra de Cristo, me influencia para o bem, logo eu jamais vou ter dúvida que Jesus, ele não veio para me condenar. O texto é muito claro. Deus, ele não envia o Filho para condenar. Pastor, por quê? Porque o mundo já está condenado. Não adianta alguém já estar lá condenado a uma prisão perpétua, chegar um juiz e vir dizer, olha, eu estou te condenando. Condenando ao quê? Ah, prisão perpétua. Mas eu já sou condenado à prisão perpétua. Não vai mudar nada. Então o mundo já vive em condenação sem Cristo Jesus. Então Deus envia Jesus para quê? Para que o mundo saiba que ele veio não para condenar, mas que ele veio para salvar as pessoas. Então, quando eu reconheço isso bem claro, palavra de Cristo que me influencia para o bem, eu jamais vou ter dúvida que Jesus veio não para me condenar, mas para me salvar. Pastor, mas parece ser tão lógico. Sim, é muito lógico, mas infelizmente a maioria dos cristãos vive com uma condenação. Eles acham que sempre Cristo está ali para condenar ele. E não conseguem crescer na graça, não conseguem crescer no conhecimento, porque tem uma mentalidade de condenação. Não, pastor, mas é que o senhor não sabe, hoje eu fiz algo que eu me entristeci, algo que eu errei, algo que eu falei. Sim. Ah, mas eu creio que Jesus já deixou. Não, ele não vai deixar de te amar. Ele não vai deixar de te amar, porque ele já te perdoou na obra completa dele na cruz. Mas a pessoa, ela carrega aquele sentimento e aquilo vai condenando a pessoa. E ele já vivia em condenação. Agora com Cristo ele não é mais condenado. Ele é liberto, ele é salvo. Então quando eu não tenho esse entendimento, eu acabo sofrendo. Então Jesus mesmo deixa bem claro aqui que passarão, essa terra vai passar, mas as palavras de Jesus jamais vão passar. E o que isso quer dizer também para a minha vida? Aquilo que ele fez por meio dele me salvar, me curar, me libertar, me fazer prosperar, meus amados, o que Jesus mesmo, ele diz a nosso respeito, jamais vai passar.
Aquilo que você tem recebido domingo após domingo aqui nas celebrações, com certeza é aquilo que Jesus já fez na sua vida. Sim ou não? Eu creio que sim. Tudo que você recebe é aquilo que Cristo já fez. Então ele está dizendo, as minhas palavras, aquilo que eu fiz, aquilo que eu liberei sobre a vida de vocês, jamais vai passar. Jamais. Você é filho, você é uma filha amada de Deus, ou seja, você jamais vai passar esse amor de Deus na sua vida. Jamais vai passar aquilo que ele fala a seu respeito. O apóstolo Paulo, ele fala, diz em Filipenses 4:13, diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, tudo eu posso, nós podemos, tudo nós podemos naquele que habita em nós. Então aquilo que ele fala a nosso respeito não passa, não vai passar. Aquilo que ele está dizendo aqui, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo nós podemos neste que nunca nos faltará. Você crê nisso? Ah, pastor, uma base, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará, Ele jamais me faltará. Então aquilo que Ele fala a meu respeito não passa. Passam-se os céus, passam a terra, passa esse ano, passa as coisas, mas a palavra liberada sobre a nossa vida, ela jamais vai passar, jamais nos abandonará, jamais vai se esquecer de nós, jamais Ele deixará de interceder por nós, jamais Ele vai deixar de ser o nosso advogado diante do Pai, jamais vai nos condenar, jamais lembrará dos nossos pecados, pois o escrito de dívida foi pago. Tudo pago está, consumado está. 2 Coríntios 5, versículo 17 e 18, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo Jesus aqui? Ele diz aqui, quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja que o apóstolo Paulo está falando, tudo isso veio o quê? Provém de quem? Ah, provém do pessoal da comunhão cristã, provém lá do, perdão, eu falo dos resgatianos, vem daquele povo. Não, tudo isso provém de Deus, provém dele. Provém de Deus, o apóstolo Paulo deixa bem claro, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo. Eu tenho comigo isso, pastor Alírio, depois pastor Ney resolve, mas eu creio que só se reconcilia com alguém quando esse alguém já estava próximo dele. Ou não? Como que eu vou me reconciliar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Nunca tive essa pessoa na minha vida, mas vou me reconciliar, me aproximar, voltar a ser o que era antes. Não tem isso. Só se reconcilia aquele que já era. Por isso a Bíblia diz que nós somos feitos antes da fundação do mundo, antes das coisas. Ou seja, lá em Adão houve, uma separação, mas a partir de Cristo houve uma reconciliação. Fomos reconciliados. Por quê? Porque nós já éramos antes. Antes eu já era de Deus, antes, pastor, mas isso é uma loucura, sim, mas é espiritual, isso é para quem está na quarta dimensão, quem entende, né? Então, como é que eu vou me reconciliar com alguém que eu nunca vi na minha vida? Só se reconcilia com aquele que já andou junto. Então, por isso que eu era antes da fundação do mundo, por isso em Adão nós somos separados, mas em Cristo nós somos reconciliados. E Paulo diz que tudo isso provém de Deus. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Mesmo, ele deixa bem claro, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu qual ministério? Pastor, aqui, nosso ministério é de apontar o dedo. Não. Não, pastor, aqui, bobeou, a espada passou. Não, o ministério que ele nos deu é o mesmo ministério que nós somos alcançados, o da reconciliação. Reconciliação, não é, vocês vão tudo para o inferno, vocês vão queimar lá nas brasas do cão, não, é reconciliação, 2024, meus irmãos, nós já acabamos janeiro, daqui a pouco estamos falando final do ano, se a trombeta não soar, mas 2024 vai passar, só que as palavras de Jesus não vão passar. Não vão passar. Aquilo que ele falou sobre a minha vida, sobre a sua vida, não vai passar. Não passarão. Romanos 8:31, o apóstolo Paulo diz que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, diga, Deus é por mim. Sendo Deus por mim, quem será contra mim? Quem vai ser contra? 2024 vai passar. E o que diremos diante dessas coisas? O que vamos dizer diante das lutas, dos ataques, das afrontas?
Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Meu irmão, grave isso, creia nisso, deixe isso entrar no seu espírito. Deus, Ele é por você. Por causa de quem, pastor? De Cristo. Foi por causa de Cristo nós somos reconciliados. Nós somos, Ele é por nós. Não, pastor, mas é que o meu patrão. Não, pastor, mas é que o meu vizinho. Não, pastor, porque o meu pai. Meu irmão, minha irmã, Deus é por nós. Se Deus, Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Romanos 8, versículo 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. 2024 passará, mas o que Cristo nos fez não passará. Foi Ele e não nós que nos fez mais que vencedores. Às vezes eu estava pensando, meditando nesse texto, porque muitas pessoas acham que é uma arrogância dos crentes dizer: eu sou mais que vencedor. Mas não sou eu que estou dizendo que eu sou mais que vencedor, foi Cristo que me fez mais que vencedor. É Ele que nos fez mais que vencedores, não tem nada a ver com a gente, não foi no meu braço, não foi no meu conhecimento, não foi nos meus estudos, não foi através do meu dinheiro, não, foi o próprio Cristo que deixa bem claro que Ele nos fez mais que vencedores. É Ele, creia nisso, viva com esse pensamento. Quando você acordar amanhã, creia nisso: pastor, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não, mas essa luta, pastor. Não, mas esse problema no casamento, pastor. Não, mas esse problema físico. Mas esse problema financeiro. Você é mais que vencedor sobre esse problema físico, sobre essa doença, sobre essa enfermidade, sobre essa luta. Você é mais. Mas eu preciso crer naquilo que diz respeito à minha vida. Tem pessoas que não conseguem entender aquilo que Jesus fala a nosso respeito. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, sem Jesus, meus amados, nós não podemos fazer coisa alguma. O próprio Jesus deixa claro: sem mim vocês não podem fazer nada. Não, pastor, mas eu já planejei, e eu já vou fazer, Jesus, sem mim vocês não podem nada. Não pode. Não, pastor, mas eu posso. Não, você não pode. Não, mas eu vou fazer, faça, mas de repente você vai sofrer um dano que talvez você vá sofrer muito. E Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo nós não somos nada e não podemos nada. Em Cristo nós somos e podemos tudo. É isso que Deus falou comigo: sem Cristo não somos nada e não podemos nada. Em Cristo nós somos e podemos tudo. Veja que diferença. Romanos 8,38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Paulo só pode dizer isso porque ele tinha convicção. Ele diz: eu estou convencido. Quem convenceu Paulo, pastor? Jesus Cristo. O Espírito Santo convenceu ele. Para ele falar, deixar isso registrado, ele tinha essa convicção, ele tinha certeza de que Cristo era com ele, que Cristo habitava nele. Ninguém pode afirmar o que Paulo afirmou sem entender que Cristo habita nele. Eu posso até decorar esse texto aqui, mas sem eu entender que Cristo, Ele habita em mim, é só um texto decorado, sem valor, sem poder, sem ação. Então Paulo, ele diz: eu estou convencido, meu irmão, minha irmã, que 2024 seja um ano que a gente permita, eu me incluo nisso, que a gente se permita ser convencido pelo Espírito Santo, não por um homem, não por uma mulher, mas pelo próprio Espírito Santo, agindo nessa pessoa, né, ser convencido daquilo que nos pertence, daquilo que é para a nossa vida, daquilo que Cristo fala a nosso respeito. Ele deixa bem claro: eu estou convencido que nada nesse mundo, nada do que possa surgir, pastor, mas agora tem como é que é a inteligência artificial agora até no celular e no carro, daqui a pouco vão estar governando a minha vida. Isso, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. As circunstâncias, elas estão aí.
as circunstâncias estão aí, não tem como negar, mas Deus diz: veja como eu estou vendo, veja o que vai acontecer. O médico pode até dizer que você vai morrer, e eu digo para você: é mentira. É mentira. Pastor, mas o diagnóstico é esse, o diagnóstico é mentiroso. Fique com a palavra de Deus, que ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ah, pastor, mas o meu casamento ele acabou. Uma mentira. Aquilo que Deus uniu não vai separar o homem. Creia nessa verdade, creia na palavra de Deus. Pastor, eu não vou conseguir. Pastor, mentira. Não é da vontade de Deus que essas coisas e outras aconteçam, a não ser que eu creia nessas mentiras. Não, pastor, eu sei que eu não passo desse ano. Então, infelizmente, o que ele vai fazer? Não tem. Não, pastor, eu já comprei o meu caixão, já comprei a urna, vou ser cremado, já declarei, já profetizei, a minha família já sabe. Esse ano não passa. Ora por mim, para quê? Não, para ver que. Não, já está determinado. Você já determinou. Não vou, não tem, mas só orar pela tua família, né, não sofrer tanto, então. A não ser que eu creia nessas mentiras. Jeremias 29:11. Texto muito conhecido. Portanto, sou eu, Deus diz o Senhor, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, não diz o pastor Roberto, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Mesmo que o profeta, pastor, talvez alguém possa pensar, pastor, mas o profeta está falando para Israel. Sim, povo de Israel, mas imagina se Deus está falando para o povo, quanto mais para os filhos dele. Para os filhos dele. Então Deus deixa bem claro, o texto é claro, eu que sei, eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus, eu não sei, pastor, mas o senhor não conhece um pouco, não sabe um pouco, eu planejo. Mas a Bíblia está dizendo que é Ele que conhece os planos que Ele tem para a minha vida. É Ele. A gente deve planejar, a gente deve fazer, né, planos, planejar a nossa vida, a nossa caminhada, sim, ok? Mas a Bíblia está dizendo aqui que Ele que sabe os planos que Ele tem para a nossa vida. Ele conhece, por quê? Porque Ele projetou, e os planos são de Deus, não são nossos. E o texto diz bem claro, planos de nos fazer prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, diz o Senhor, diz o Criador de todas as coisas. Planos de Deus para nós não são de fracassos, não são de lamúrias, não são de tristeza, não é de desespero, planos de nos causar medo, insegurança, não. Não é planos de nos trazer doença, não, pastor, Deus vai ter um propósito que eu viva doente até o resto da minha vida, não, isso é mentira. Os planos de Deus são para nos prosperar, planos de nos fazer próximos, planos de dar um futuro e uma esperança. Esperança, aquilo que Ele está deixando bem claro, planos bem claros para as nossas vidas. 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. Eu quero encerrar com um texto, né, bem claro. Aquilo que nós temos, aquilo que nós vemos, na verdade, tem data de validade. É temporal, é passageiro. O que nós cremos é eterno. Meus irmãos, minhas irmãs, creem nisso. Aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Ele fala sobre nós, não vai passar. Não vai passar. Essas coisas aqui vão passar. Vai chegar um momento que vai passar. Aquilo que nós vemos tem data de validade. Aquilo que nós cremos é eterno. Aquilo que você crê é eterno. Eu só me movo, eu só continuo vivendo porque eu creio nas palavras de Jesus sobre a minha vida. Porque quando se trata de fé, se trata de sobrenatural. Fé não tem nada a ver com natural. Não, pastor, eu vou lá dirigir o meu carro. Não, para dirigir o carro não precisa de fé. Você precisa ter a carteira de motorista, enxergar bem e andar sossegado, mas não precisa de fé. Para viver crendo que eu sou mais que vencedor, é só na fé.
para respirar sabendo que Deus é por mim, é pela fé. Para surgir um problema. Preparando essa mensagem, veio assim algumas investidas, ou seja, algumas notícias. Ontem chegando, de repente veio uma notícia, hoje mais uma. Mas para quê? Porque as circunstâncias, meus irmãos, hoje, as circunstâncias querem nos mudar. Os rumores de guerra que estão aí não vão alterar quem nós somos em Cristo Jesus. Não altera. Não, pastor, mas é que vai surgir mais uma guerra. Ok. Mas não vai alterar quem você é. Não, pastor, mas agora tem uma doença nova que ela está chegando. Ok. Mas essa doença não vai alterar quem nós somos. Essa doença não vai alterar a nossa identidade, o nosso DNA. Aquilo que Cristo falou sobre nós não altera com as guerras, com as circunstâncias, com o desemprego, com a inflação crescendo, e isso, e aquilo, pastor. Não, porque se eu for para aquela outra nação vai ser melhor. Não, não, não. O mesmo Deus que cuida de você aqui, é o mesmo que pode cuidar lá. Lá não tem um Deus melhor. O mesmo cuida de nós em todo o tempo, se nós crermos e confiarmos nele. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras, a verdade não passará. E é tempo de nós nos movermos em toda a verdade. Pastor, como assim toda a verdade? Sim. Porque alguns têm a verdade para a salvação, mas não têm a verdade para a cura. Alguns têm a verdade para a cura, mas não têm a verdade para a ressurreição. Alguns creem até que vão passar a eternidade lá, mas já estão confiando mais na morte do que no arrebatamento. É um ano, ou seja, um tempo de nós, o favor do Senhor, de nós nos movermos em toda a verdade. O mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que cura. O mesmo Jesus que cura é o mesmo Jesus que liberta. O mesmo Jesus que liberta é o mesmo Jesus que transforma. O mesmo que transforma é o mesmo que foi preparar lugar para nós junto do Pai. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que nos amou é o mesmo Jesus que continua se manifestando nas nossas vidas. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Você pode aplaudir a Jesus por isso?